Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, lá no capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. A campanha, ela é muito importante, porque a campanha, ela nos leva a fazer um propósito e apresentar um propósito diante de Deus. Eu quero falar algo para você importante. Não é fácil a gente fazer campanha, porque quando a gente começa algo, o inimigo ele faz de tudo para a gente quebrar. O inimigo faz de tudo para a gente cortar, encerrar um propósito, uma campanha com Deus. Porque quando ele consegue fazer isso, ele se torna vitorioso. Ele é um vitorioso quando ele consegue fazer a gente quebrar um propósito, seja qualquer que for. Por isso que Jesus disse, quando alguém começa uma torre, é importante se assentar para ver se tem como terminar, para ver se tem como concluir. É importante, principalmente quando às vezes a gente não consegue ver uma resposta. Às vezes o céu responde rápido, às vezes é o tempo de Deus, e muitas vezes nós não entendemos isso. Às vezes Deus responde tão rápido, mas tão rápido, que a gente até se assusta quando Deus responde. Quando Deus fala, às vezes a gente até se assusta. Hoje, pela primeira vez, eu consegui entender e compreender, olha, depois de muito tempo, porque sempre quando Deus fala, Ele fala direto no nosso coração, Ele bota uma certeza. Mas você já parou para pensar assim, qual é o som da voz de Deus? Será que é o som de uma voz de um velho, de uma pessoa nova? É grave, agudo? Porque sempre Deus fala ao nosso coração, mas o som da voz. E hoje pela primeira vez eu ouvi o som da voz de Deus. Eu estava muito chateado com algo que tinha acontecido, porque a gente acorda cedo, a gente faz os devocionais, a gente prepara os devocionais, e uma pessoa logo pela manhã já me ligou falando assim, o bispo, aqui não funciona o senhor repreender o pecado. Aqui o senhor tem que dar uma palavra que alegra o coração das pessoas. Está todo mundo chateado com o senhor, olha o que eu ouvi hoje. Eu fiquei muito triste, eu fiquei muito chateado com aquilo. E eu fui levar o meu filho para a escola hoje, e eu deixei o meu filho, parei no estacionamento, fui usar o banheiro da escola, e lá no banheiro da escola encostei a mão assim na parede e falei, meu Deus, a tua palavra não tem mais valor. A tua palavra, ela não funciona mais para esta geração. Então a partir de hoje, eu declaro que foi o meu último devocional que eu fiz. Eu já faço devocional há muitos anos. Eu declaro que foi o meu último devocional. E se o Senhor está me ouvindo aqui dentro desse banheiro, eu gostaria que o Senhor assinasse no céu, e que se for para fazer outra coisa, o Senhor me dê uma outra direção. Eu saí do banheiro, eu entrei no carro. Quando eu fechei a porta do meu carro, o meu rádio, ele falou assim, eu fechei a porta do carro, o rádio falou assim, pregue a palavra, a tempo e a fora de tempo, exorte, repreenda e ensina, mas pregue a palavra. Uma voz de uma pessoa normal, eu olhei, o carro estava desligado, o rádio estava desligado, mas saía no rádio aquela voz. Eu desci do carro,
Eu assustei com a resposta, porque veio rápido demais. Eu cheguei em casa, eu não queria acreditar. Eu arranquei o pendrive que estava lá no meu USB, levei lá para o meu computador, falei, tem alguma coisa aqui, alguma voz gravada aqui. Era o pendrive que eu comprei do irmão Heraldo aqui, com os louvores do Heraldo. Olhei louvor por louvor, não tinha nada daquilo. Deus, ele falou direto no meu coração hoje. Mas nem sempre, às vezes, a resposta é tão rápida. E eu gostaria que você entendesse isso. Hoje foi bom, hoje parecia que o céu estava bem perto de mim. Hoje parecia que o céu estava bem perto de mim. Eu até abusei dessa unção hoje. Eu estava, depois que Deus falou, eu falei, meu Deus, Deus está falando tão perto de mim, Jesus. Eu saí de casa, eu estava fazendo esse estudo e eu tinha marcado a barba, às 14 horas eu tinha marcado, eu estava fazendo esse estudo. Como eu estava sentindo uma unção tão perto, eu falei assim, eu vou mais cedo, porque eu vou chegar lá, não vai ter ninguém, na hora que for 2h40, porque 2 horas é 1 hora, para fazer cabelo e barba, é 1 hora. Eu falei, quem sabe até as 2h40 ele me libera, eu consigo vir aqui para concluir essa palavra. Eu cheguei lá, ele estava sentado. Falou, ô pastor, senta lá. Quando ele terminou de cortar meu cabelo e a minha barba, eu olhei no relógio, era 2h40. Eu falei, hoje o negócio está... Hoje Deus tem uma unção extraordinária. Hoje está forte o negócio. Olha só esse texto. Entenda o que Deus está falando para você hoje. 1 Reis capítulo 18, versículo 42. Acompanhe comigo no telão, estou na versão ACF. Diz assim: e Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Repete comigo: não há nada. Se você estiver fazendo essa leitura na Bíblia e não no telão, você vai ver que esse não há nada está com letras diferentes. Não há nada. Você vai entender por quê. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e diga a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Amém? Para você entender um pouquinho dessa história, nós precisamos entrar dentro da história. Havia uma seca muito grande aqui. Esta seca tinha assolado todo Israel. Tudo que era água tinha se esgotado. Até o orvalho do céu, a Bíblia diz que não caía mais sobre a terra. Era uma crise de seca tão forte que até o ribeiro de Querite, onde Elias estava escondido, secou. Então as pessoas estavam doentes, as pessoas estavam morrendo, as pessoas estavam passando fome. E nesse momento, aquela seca total chegou ao seu ponto mais agudo. E Elias, ele teve uma ideia. Quando ele chega e ele olha para Israel, Israel está no ponto mais agudo daquela crise. Ele sobe para orar, ele sobe para falar com Deus. E a Bíblia diz no versículo 42 que Elias subiu ao cume do Carmelo para orar, para falar com Deus, enquanto Acabe, ele estava comendo e bebendo. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo, preste atenção,
sempre em tempos de crise, sempre em tempos de dificuldade, haverá Elias e Acabes, haverá aqueles que sobem para orar e aqueles que vão comer e beber. Há pessoas que no momento de crise, seja uma crise familiar, seja uma crise no casamento, seja uma crise no seu trabalho, seja uma crise emocional, seja uma crise financeira, há pessoas que elas decidem colocar nas mãos de Deus e entrar numa batalha espiritual, mas há pessoas que preferem virar as costas, comer e beber e deixar a crise acontecer, deixar o problema vir, deixar o problema crescer. Veja que na sexta-feira nós temos aqui uma corrente de fortalecimento. As sextas-feiras é oração de fortalecimento. Às vezes, diante de uma crise aguda, o povo de Deus está aqui de joelho, está aqui orando, está aqui clamando. Tem gente em casa comendo e bebendo, reclamando do problema que ela está passando, reclamando da dificuldade que ela está vivendo. Então sempre vai existir Elias e sempre vai existir Acabe. O mundo está caindo, a família está sendo destruída, há uma crise familiar, há um problema financeiro, há um problema de saúde, e a pessoa não está nem um pouco preocupada com isso. Elias se inclinou, olha o que o texto diz, ele se inclinou e ele foi orar, ele entrou num propósito de oração. Ele entrou numa campanha de oração com Deus. Louvado seja Deus pela tua vida, que numa terça-feira, depois de um dia de trabalho cansativo, você está aqui dentro dessa igreja fazendo uma campanha de oração. Louvado seja Deus pela tua vida, que o mundo está em crise, o mundo fala em guerra, o mundo está vivendo uma desestabilidade total. Tem gente lá fora agora nesse momento, sentado, coçando a barriga, mas você está aqui orando, você está aqui clamando a Deus, e pela tua oração, Deus está salvando e protegendo a tua família. Elias foi orar, a Bíblia diz que ele inclinou o rosto em terra. E quando ele vai clamar, quando ele vai orar, pastor Nivaldo, ele fala assim para o seu servo: vai lá e veja se você consegue encontrar algum sinal. Isso aqui nos desanima, quando nós começamos a orar, porque às vezes nós estamos aqui acreditando como Elias. A gente acha que muitas vezes a gente vai vir aqui fazer o primeiro dia da campanha, a resposta de Deus já está lá fora esperando a gente. Tem muita gente que desanima do processo da oração, porque ela fala assim: eu fui lá, eu orei no primeiro dia, eu cheguei em casa, eu achei que as coisas iam estar resolvidas, mas ela olha dentro de casa, o negócio está pior. Ela olha para a situação que ela está vivendo, parece que nada aconteceu. Aí ela vai, ela vem, ela faz o segundo dia. Elias fala assim: vai lá fora, vê se você está enxergando alguma coisa, e nada acontece. Então ele vai pela segunda vez, e ele volta dizendo assim: Elias, eu não vi nada. Muitas vezes nós não estamos vendo nada, e aqui acontece uma coisa interessante, nós entramos na fase do nada, e quando nós entramos na fase do nada é perigoso, porque a gente diz assim: eu orei, eu fiz várias campanhas, sabe, faz um ano que eu estou fazendo campanha, acaba uma, eu começo outra, parece que eu não estou vendo nada. Essa é a fase do nada. É quando você olha, mesmo orando, mesmo jejuando, mesmo pagando um preço, mesmo fazendo os dias completos da campanha, você olha e parece que você não vê nada. E essa fase do nada é complicado, porque a fase do nada, ela chega na nossa vida para nos tirar do Carmelo. A fase do nada chega na nossa vida para nos tirar do momento de oração. O servo de Elias chegou para ele e falou assim: não tem nada acontecendo. Tem pessoas que chegam na nossa vida e também diz isso: você está lá orando, você está na igreja, você é servo de Deus, você é serva de Deus. Não tem nada acontecendo de diferença, nada mudou, porque a fase do nada, ela chega na nossa vida para nos tirar da presença de Deus. Ela entra na nossa vida para testar a nossa fé e para tentar tirar a gente do Carmelo.
Só que nessa fase, que é a fase da cobrança, é a fase onde as pessoas nos cobram, é a fase onde a gente mesmo nos cobra, é a fase onde que parece que a gente vai perder a fé. É nessa fase que nós temos que aprender como Davi. É uma fase que a gente não fala nada. É uma fase que ao invés de eu dar uma resposta, eu falo com a minha alma. Digo assim, a fase do nada é o momento em que eu converso com a minha alma. Chegaram para Davi e falaram assim: aonde está o seu Deus? Olha o que disseram para Davi: Davi, aonde está o seu Deus? Só que o versículo seguinte não diz que Davi dá uma resposta. O versículo seguinte, ele vai falar com ele, com a alma dele. Ele diz assim: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturba dentro em mim? Por que você está perturbado em mim? Mas eu ainda o louvarei. A minha alma pode estar perturbada, a minha alma pode estar abatida, eu posso não ter resposta para os meus inimigos, mas eu ainda o louvarei, eu ainda terei cântico, eu ainda terei júbilo nos meus lábios. Aleluia. Levanta a mão, eu quero profetizar na tua vida nessa noite. Você pode estar enfrentando a fase do nada hoje, mas fale com a tua alma. Espera, descansa. Há uma esperança dentro de você. Há um júbilo novo que Deus está colocando sobre a tua vida. Olha, essa canção é antiga, mas ela diz assim: se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe. Olha, você não recebe. Confia em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Quando você entra na fase do nada, você não vê nada. 6 vezes aquele moço foi e não viu nada. 6 vezes ele voltou e falou assim para Elias: Elias, não tem nada. Só que Elias nunca desistiu. Elias nunca parou de orar. 6 vezes ele foi lá. E nessas 6 vezes ele nunca viu nada. Eu faço uma pergunta para você nessa noite: quantas campanhas você já fez? Quantos propósitos você já colocou diante do altar? Deus está respondendo a tua oração hoje aqui. Deus trouxe você hoje aqui para falar com você que por esses dias questionou, dizendo para você: Deus ouviu a tua alma quando você disse: meu Deus, quantas vezes eu apresentei esta causa, quando que o Senhor vai intervir por mim? Continua firme. Mais cedo ou mais tarde teu esposo entra de mãos dadas com você nessa igreja. Mais cedo ou mais tarde você tem um filho descendo as águas. Mais cedo ou mais tarde uma grande transformação vai estar acontecendo na tua casa. Mais cedo ou mais tarde essa porta desse trabalho vai se abrir. Mais cedo ou mais tarde algo acontece, um sinal vai aparecer. Elias volta para o homem e diz assim, ele já tinha ido 6 vezes, ele diz assim: vai lá, volta e veja se você está vendo alguma coisa. Versículo 44,
pela 7ª vez, ele foi e disse: eis aqui uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Sabe o que isso significa? Muitas vezes nós estamos orando, clamando, buscando o propósito, e chega alguém e fala assim: tem só um negocinho ali, não é nada não, é só uma nuvenzinha pequenininha do tamanho da mão de um homem, é só uma pequena nuvem, não vai acontecer nada. Aqui Deus criou o nome de, nesse versículo, 2 índios. Diga assim: pequena nuvem, grande chuva. Parece o nome de 2 índios. Havia uma pequena nuvem, mas para quem está no propósito de oração, sabe que aquele pouquinho na mão de Deus pode prosperar. É só um sinal, era um sinal. Elias estava vendo um sinal. Quando aquele homem diz assim: Elias, é só uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, Elias fala assim: vai lá para Acabe, fala para ele voltar para casa, fala para ele parar de comer, beber, entrar no teu carro, porque vai vir uma grande chuva. Quem tem esperança, acredita no milagre. Deus vai estar te dando um grande sinal ainda esta semana. Por mais que seja do tamanho da mão de um homem, é um sinal da resposta do seu clamor, da tua oração. Aleluia. Fique atento aos sinais. Quando alguém chegar para você e falar assim: não, é só uma nuvenzinha, dá um glória a Deus bem forte, porque é o sinal que Deus está mandando grande chuva para você, em nome de Jesus. Aleluia. Agora pega isso aqui, só para você entender. Já estou encerrando. Pega isso aqui, pastor Eurico. Eu quero que o senhor pega isso, pastor Eurico, que o senhor leve isso aqui lá para Itupeva. O que estava acontecendo? Qual era o problema de Israel? Não era seca? Diga assim: não tinha nada, não tinha água. A Bíblia diz que não caía o orvalho do céu, nem molhava a planta. Sabe quando você acorda de manhã, você olha assim, a planta está tudo molhada? Nem aquilo acontecia. A Bíblia diz que nem o orvalho do céu caía sobre a terra. Só que Elias, ele está vindo de uma jornada, ele vai enfrentar os profetas de Baal. No capítulo 18, se você voltar um pouquinho atrás, você vai ver que ele vai enfrentar os profetas de Baal. Os profetas de Baal estão ali gritando, nada acontece. No versículo 28 a seguir, você vai ver que no 29 já era passado do meio-dia. No versículo 30, Elias disse ao povo: venham até a mim, chegam mais perto. A Bíblia diz no versículo 30 que Elias restaurou o altar. A Bíblia diz que ele pegou 12 pedras, conforme o número das tribos de Israel. No versículo 32, a Bíblia diz que depois que ele edificou o altar, segura isso, pastor Eurico, a Bíblia diz que ele cavou em volta do altar uma vala, na profundidade do quê? A Bíblia diz que ele cavou uma vala em volta do altar, na profundidade de 2 sementes. Depois que ele cava aquela vala na profundidade de 2 sementes, entende? Elias não está fazendo um riacho, não. Elias está fazendo uma plantação. A Bíblia diz que ele mandou colocar água. E depois de terem colocado os 4 galões de água, ele mandou colocar um pouco mais, porque ainda não estava no nível. Preste atenção, Elias estava plantando água. O que não tinha, Elias estava plantando. Tem muita gente que fala assim para você, numa crise dessa, num governo incerto, você está indo lá na igreja, dando o seu dízimo, entregando a sua oferta na igreja, você está dando o que você não tem. O que eles não entendem é o que você está plantando, e o que você planta gera frutos. Elias estava dando o que não tinha, Elias estava lançando naquela vala o que não tinha, ele estava plantando água. E quem aqui estudou, qualquer criança sabe que a água, ela não seca. A gente aprendeu que a água seca, mas na verdade a água evapora.
Se você jogar água na terra, ela vai descer, vai molhar a terra, ela vai molhar a semente, só que depois ela tem que subir de volta para o céu. A Bíblia diz que quando o fogo desceu, Elias ora, o fogo desce, e a Bíblia diz que o fogo lambeu aquela água que estava em volta, aquela água que foi lambida pelo fogo. Quando o fogo desce na água, ela cria uma evaporação. Diga assim: a água que Elias plantou gerou um vapor que subiu para o céu e voltou para ele em forma do tamanho da mão de um homem. Aleluia. Pega isso nessa noite. O que você está plantando aqui hoje, o que você está plantando aqui nessa noite, você pode não ver a resposta, mas está guardado lá na nuvem. Na hora certa, a chuva cai sobre você. Levanta aí nessa noite, eu quero profetizar na tua vida. Fica em pé, igreja, fica em pé. Eu quero profetizar. Você pode estar orando aqui, você pode estar clamando nessa noite. Você está falando: eu não estou vendo a resposta. Está evaporando, está lotando o céu. A nuvem está carregada, a nuvem está carregada. Quando você precisar, Deus vai abrir o céu, esta chuva vai descer sobre você. O que você está plantando hoje aqui nessa campanha, o que você está plantando aqui nesta oração, está subindo ao céu, está ficando armazenado na nuvem, vai descer sobre você. Aleluia. E como Deus é tão bom, Ele não faz chover só aquela gotinha, não. Você planta uma semente, Deus faz nascer uma grande árvore cheia de frutos. Deus é tão bom que é isso que Ele faz com o homem. Lança uma semente no chão para você ver o que Deus faz com ela. Deus faz ela crescer, frutificar e dar muitos frutos. Aleluia. Deus está dando frutos aqui nessa noite, pastor Eurico. Deus está derramando chuva de bênção aqui nessa noite, pastor Eurico. Deus está derramando uma unção para pessoas que tinham perdido a esperança. Deus está direcionando esta palavra para pessoas que colocaram causas aqui nesta campanha, estão dizendo: cadê a resposta? Aonde está a resposta? Aonde que a resposta vem? Eu estou precisando da resposta. Será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que Deus está lá mesmo nessa igreja? Será que Deus participou dessa campanha? O que você está plantando aqui nessa noite vai vir para a sua vida. Espera o tempo de Deus, espera o tempo certo, porque no momento certo vai chover nessa lavoura. Aleluia. No momento certo essa oração volta em forma de resposta. Meu Deus, em nome de Jesus, há um povo de fé, há um povo de oração aqui nessa noite, há um povo que veio buscar a tua presença aqui neste lugar. Meu Deus, em nome de Jesus, há um povo que tem orado, há um povo que tem clamado. Tem pessoas que entraram aqui na seriedade, tem pessoas que entraram aqui só para ver o movimento, mas tem pessoas que entraram aqui para plantar oração. Tem pessoas que desceram aqui nesta casa para plantar o clamor. Então receba, meu Deus, a nossa oração, receba o nosso clamor.